Ivan. Hoje estou com 64 anos de idade. Moro na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Muitas vezes, quando eu era criança, me perguntava se o sobrenatural existia, mas nunca acreditei nesse tipo de coisa. Então, nas férias da escola, acostumava acompanhar meu pai nas viagens de caminhão, pois meu pai trabalhava como caminhoneiro. Eu e meu pai sempre viajávamos num trecho com frequência, que era a BR-116, rodovia Regis Bittencourt. Há muitos anos na estrada, meu pai conhecia aquele trecho como a palma da sua mão. A gente fazia o transporte de cargas variadas que o frete determinava, assim como aparelhos eletrônicos, alimentos e medicamentos. E vivendo essa experiência nas estradas com meu pai sempre me falava que tinha que ser muitas vezes cauteloso em relação a caroneiros da estrada, principalmente à noite. Meu pai seguia a falar que viajar à noite era a melhor hora que tinha, porém tinha que prestar mais atenção e ser mais cauteloso, que muitas vezes o cansaço pregava peças no seu consciente. E foi um dia que havíamos deixado o depósito por volta de 11h30 da manhã e estávamos seguindo de Curitiba direção a Taboão da Serra. Naquele dia o céu estava muito escuro. Haviam muitas nuvens carregadas. Já estava quase pronto para iniciar uma enorme tempestade. Seguindo pelaquela rota, cerca de muitos quilômetros naquela rodovia, foi quando o motor do caminhão apagou. Houve um problema mecânico inexplicável. Meu pai, naquele momento, ficou muito apreensivo, pois meu pai nunca foi de atrasar suas entregas. A gente estava realizando o transporte de carga viva. Estávamos transportando uma carga de 2.500 frangos vivos. Naquela hora, alguns metros à frente, avistemos um velho homem que carregava um trecho de lenha sobre os seus braços. Ele saiu de dentro da mata para a estrada e começou a seguir em frente, sem olhar para trás. Naquela hora, meu pai começou a gritar para aquele velho homem: "Ei, senhor, por favor, precisava de alguns minutos da sua atenção." Foi quando aquele velho homem parou e começou a olhar em nossa direção. Eu e meu pai começamos a se aproximar daquele velho homem e ele respondeu ao meu pai: "O posto de gasolina mais próximo fica a 5 quilômetros daqui." Naquela hora, meu pai agradeceu àquele velho homem por ter nos passado a informação. E meu pai se ofereceu para ajudar a carregar aquele trecho de lenha que ele estava carregando sobre os seus braços. Aquele velho homem aceitou a ajuda de meu pai. E comecemos a seguir com ele, caminhando alguns metros à frente na estrada. Caminhando alguns metros na estrada, foi quando avistemos uma trilha. E aquele velho homem começou a seguir pela trilha. Eu e meu pai comecemos a acompanhar ele. E em seguida, avistemos a sua moradia, que era uma velha cabana com madeiras muito velhas e, por sinal, muito antigas. Ao chegar na sua cabana, meu pai logo de imediato largou aquele trecho de lenha bem próximo da porta. E aquele velho homem abriu a porta da sua cabana e era algo que não dava para aguentar. Era um cheiro insuportável que estava pairando sob o ar.
O que eu posso descrever sobre aquele cheiro era como se fosse uma carne apodrecendo. Pois meu pai agradeceu aquele homem por ele ter nos convidado, mas falou que não, que teríamos que voltar para próximo do caminhão, pois estávamos com um transporte de carga viva e tínhamos que tomar o maior cuidado com aquilo. E aquele velho homem insistia. Ao retornar ao caminhão, iniciou uma enorme tempestade, com muitos trovões, forte vento, uma chuva muito intensa. E a noite já havia chegado. Com aquela chuva intensa e muitos trovões, aquela estrada estava completamente escura, pois o farol alto mal conseguia furar a cortina de água da chuva que vinha do céu. Com aquele farol alto, meu pai ficava na esperança de talvez passar algum motorista naquela estrada, mas de forma alguma passava alguém. Após chover algum tempo, a chuva parou. E logo intensificou-se uma grande neblina que cobria tudo. E somente dava para sentir o vento soprando sobre aquelas enormes árvores que ficavam ao redor da estrada. E havia uma grande lua cheia no céu. Sob as nuvens, ela iluminava algum trecho da estrada sobre aquela neblina. Ao passar de algumas horas naquela noite, presenciando aquele fantástico cenário da natureza, ou quando comecemos a escutar muitos barulhos que estavam vindo de dentro da mata. E aquele barulho dentro da mata parou. Em seguida, começamos a escutar muitos barulhos atrás da cabine do caminhão. Havia algo que estava mexendo na carga. Naquela hora, meu pai olhou pelo retrovisor, pois a sua expressão me preocupava. Eu nunca havia visto meu pai daquela forma. Ele estava com uma expressão de pânico. Olhou para mim e falou que eu não olhasse pelo retrovisor, mas sim ficasse focado sobre a luz do farol que estava ligado. Eu ficasse observando que talvez poderia passar alguém naquela estrada. Então eu e meu pai estávamos as caixas de frango caindo. O que quer que seja, estava derrubando toda a carga para a estrada e também estava devorando os frangos. Foi quando aquilo parou, com todo aquele barulho. Com os faróis ligados, avistemos um ser que estava bem na frente do caminhão. Aquele ser estando bem na frente do caminhão, meio dificuldade sob a neblina, a gente conseguia avistar que não era um ser humano. Aquilo era uma aberração. Aquele ser deveria ter uns 2,5 metros de altura. Um ser muito forte e oponente. Ele tinha traças de um homem e traças de um lobo. Aquele ser começou a uivar como se fosse um lobo uivando. E começou a fazer um rusgo, um som assustador. Meu pai pediu para que eu baixasse a cabeça e não olhasse para aquilo. Foi quando aquele ser parou de uivar e rosnar e começou a correr em círculo em volta do caminhão. Após algum tempo, aquele ser parou de correr em volta do caminhão e retornou de volta para dentro da mata. Mas meu pai não abriu a porta do caminhão. Fiquemos pela janela do caminhão observando toda aquela carga de frangos espalhada pelo chão. Uns 20% de frango daquela carga ainda estavam vivos. O resto estavam todos mortos, dilacerados aos pedaços. Naquela madrugada, eu e meu pai estávamos em pânico. Então percebemos que o céu já estava clareando, o sol já estava raiando, e o movimento naquela estrada já estava iniciando. E logo avistemos um caminhoneiro que estava se aproximando. Meu pai abriu a porta do caminhão e pediu que eu ficasse dentro. E começou a acenar para aquele caminhoneiro que parou com seu caminhão. Então meu pai explicou
que a carga não estava bem colocada atrás da carroceria do caminhão, que acabou caindo tudo pelo chão. E por azar, o motor do caminhão veio apagar. E o rádio amador não estava funcionando. Mas algo eu achei estranho, porque naquele mesmo lugar o rádio amador do caminhão do caminhoneiro estava funcionando. Então aquele caminhoneiro deu carona para eu e meu pai, levando nós alguns quilômetros à frente, onde havia um posto de gasolina e também uma mecânica. Ele direcionou um mecânico, que foi arrumar o caminhão de meu pai. E com a ajuda daquele caminhoneiro, conseguimos chegar até Taboão da Serra. Meu pai explicou toda a situação, que a carga não estava bem fixada, que não estava bem presa, e acabou caindo todo pela estrada. E o motor do caminhão e o rádio amador já não estavam mais funcionando. E com a ajuda daquele caminhoneiro, conseguimos chegar até Taboão da Serra. Meu pai explicou toda a situação, que a carga não estava bem fixada, que não estava bem presa, e acabou caindo todo pela estrada. E o motor do caminhão e o rádio amador já não estavam mais funcionando. Como meu pai já trabalhava há muito tempo para essa empresa, eles compreenderam a situação e não levaram adiante. Mas meu pai não contou a história verdadeira, pois essa história ficou só entre eu e meu pai. Mas meu pai sempre comentava que aquele ser monstruoso era aquele velho que estava carregando aquele trecho de lenha, que seria um lobisomem. Após ter acontecido isso, meu pai nunca mais viajou à noite. Ao passar de alguns anos, eu acabei seguindo os mesmos passos de meu pai, me tornando caminhoneiro. E também segui seus conselhos de não viajar à noite. E essa foi a experiência sobrenatural que eu passei na estrada, mas sim com o meu pai. E esse é o nosso relato. O lobisomem da BR-116, Rodovia Regis Bittencourt.